Sou Diana Ribeiro, professora de língua portuguesa, e estou aqui para explorar o universo da língua portuguesa. Então, vamos direto ao que interessa, porque eu estou felicíssima por estar aqui compartilhando, estudando e pesquisando com vocês e por vocês e para vocês. Vamos à nossa aula? E a nossa aula vai ser sobre poema. O que é um poema? Espero que vocês lembrem. O poema é um gênero textual literário. É construído em versos que em conjunto formam estrofes. Pode apresentar rimas ou não e apresenta ritmo, musicalidade, sonoridade. A composição, a estruturação das palavras dão a esse poema uma melodia, vamos dizer assim. Quando recitado, quando lido, quando interpretado, ele ganha vida. As palavras se combinam umas com as outras, dando essa musicalidade e dando beleza ao texto. Concordam? E quanto à estrutura interna, professora? Bom, é o conteúdo dele, o tema tem um valor muito significativo dentro do poema, porque a partir do tema você percebe a opinião do eu lírico, você percebe a sequência e a organização das ideias, você percebe o tipo de linguagem, se a linguagem é culta, se a linguagem é popular, ambas muito ricas, se a linguagem ela está mais perto do povo ou se ela está mais distante do povo, porque ela exige do povo um conhecimento mais aprofundado, ou ela é tão simples, tão valiosa no sentido da sua estrutura, que qualquer um que faça a leitura entende, compreende. E o discurso? O discurso pode ser político, essa temática pode fazer um recorte do discurso político, o discurso religioso, o discurso acadêmico, o discurso filosófico, o discurso romântico, com final trágico, com final feliz, melancólico, alegre. Isso, o autor, o poeta, ele tem liberdade para trazer toda essa estrutura interna para o poema. Um belo exemplo é o texto Traduzir-se de Ferreira Goulart, nosso poeta, nosso escritor brasileiro, famosíssimo, que cobra da gente, que aciona na gente um impulso para que façamos a tradução de nós mesmos. Vamos lá? Na primeira estrofe. Uma parte de mim é todo mundo, a outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, a outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, a outra parte delira. Vamos caminhar para a primeira estrofe. Como é que eu sou todo mundo e ao mesmo tempo eu sou ninguém? Ou eu sou todo mundo ou eu sou ninguém? Aí eu, com meu conhecimento de mundo, me permito dizer a vocês, eu sou todo mundo quando eu faço parte do todo, quando eu estou no coletivo. Eu sou ninguém, às vezes, no sentido de me sentir impotente para resolver alguma coisa, sozinha. Penso de um jeito, mas se eu não consigo resolver sozinha, de alguma forma no sentido simbólico, eu sou ninguém. Uma parte de mim é multidão, a outra parte é estranheza e solidão. Essa estranheza e essa solidão é quando nos deitamos e paramos para refletir como foi o dia. Me vejo só em meus pensamentos, em minhas ideias, em meus anseios, em meus objetivos e às vezes nos sentimentos, nas conquistas e nas frustrações. E estranho, claro, eu sou um ser estranho de acordo com o que eu penso e eu sinto se aquilo não está de acordo com os outros. E uma parte de mim pesa, pondera. Ponderar é pensar antes de agir, é agir com cautela, é o lado racional do ser humano. E a outra parte delira, é a parte que devaneia, é a parte mais impulsiva, é a parte mais aventureira. Então, nós temos essa dualidade. Em um momento, nós estamos mais racionais, mais atentos, pesamos e pensamos melhor antes de agir, e na outra, vamos lá no impulso, no estalo de dedos, nós fazemos aquilo que vem à mente. Uma parte de mim almoça e janta, a outra se espanta.
Uma parte de mim é permanente, a outra parte se sabe de repente. Como assim uma parte de mim almoça e janta? Esse almoçar e jantar ao meu entendimento. Vamos lá? Esse texto tem possibilidades infinitas de interpretação e de adequação conforme o conhecimento de mundo e profissional de cada sujeito. Mas o meu, eu me permito olhar assim. Você almoça e janta a partir de uma rotina. Do outro lado, em outro momento, você reage. Não quero seguir essa rotina. E é uma parte do fisiológico nosso, a necessidade de alimentação. Uma parte de mim é permanente, a outra parte se sabe de repente. Como é que a gente é permanente? Eu costumo dizer que somos persistentes e permanentes nos defeitos, nos hábitos que precisamos mudar para conviver melhor com o outro. E se sabe de repente, às vezes numa atitude diferente, quando alguém nos diz algo que não agradou ao ouvido e ao coração, quando alguém reage de um jeito que não esperávamos, a nossa atitude repentina, ela é instável e às vezes o outro não espera e nem nós mesmos esperamos ou pensamos que agiremos daquele jeito. Estão entendendo? Então é bastante complexo porque esse traduzir-se mostra os dois lados do ser humano. E o último trecho, na verdade o penúltimo, uma parte minha é só vertigem, a outra parte é linguagem. Como assim linguagem? O nosso corpo é uma linguagem. A maneira como sentamos, falamos, sentimos, como expressamos, como reagimos de maneira de gestos, né? O movimento do nosso próprio rosto diante de uma atitude, de uma reação, de alguém, reagimos de outro jeito, uma reação em cima de outra. Vamos lá, diz quem somos, faz com que tudo isso diz quem somos. E isso faz com que o outro se aproxime ou se afaste. Haja como imã para a gente, de repelir ou atrair. Nós repelimos o outro ou atraímos o outro conforme a linguagem do nosso corpo, porque o nosso corpo fala. E por fim, traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. E você, o que é que acha? Ver, enxerga a nossa existência, o nosso ser, diante do mundo e diante da solidão de nós mesmos, uma arte? Tem beleza nisso? Tem poesia nisso? O que é que vocês acham? E diante disso, vamos fazer um recorte do texto de Ferreira Goulart e vamos do poema e vamos analisar verso, cada linha do poema. Observe, uma parte de mim é um verso e todo mundo é um verso. Outra parte ninguém é um verso, fundo sem fundo é um verso. Esse conjunto aqui separado em um espaço afastado um do outro forma uma estrofe, que é um conjunto de versos, certo? O que diferencia? Que o verso é uma linha curta, centralizado, e não fecha uma linha de uma ponta a outra. Por que estrofe? Porque quando você separa ele do outro e você arruma cada estrofe, né, como se fossem blocos, vou resumir dessa forma, são blocos de versos, ok? Separados, um pouco mais afastados um do outro, que dá a ideia de parágrafo, mas não é um parágrafo, ok? E para a gente apimentar um pouco mais o raciocínio, se é que dá para pensar dessa forma, você sabe a diferença entre poesia e poema? Eu posso encontrar poesia em várias coisas. É a essência de um texto, esteja ele em prosa ou em verso. É o conteúdo que desperta sentimentos e emoções. Ah, nossa, como assim? Poesia nas obras de arte. Esse é um texto de Salvador Dalí. Na verdade, é uma tela. Uma tela que não deixa de ser um texto, não é? Então, veja como o relógio ele se desmancha no tempo. A persistência da memória. Eu posso, pelo título, e associar o título à imagem, que essa memória, ela está insistindo em sobreviver no tempo. A lei da natureza é fantástica, que quanto mais vamos avançando em idade, mais algumas coisas vão se apagando na nossa memória. É um fato, triste, mas que a gente vai lutando para
está sempre acionando aquela vivência, aquela experiência, principalmente as boas experiências. Temos poesia também nos contos, da professora Thaís Castro, da Prefeitura. Palavra. Assim é a nossa palavra. A função do fermento é fazer o bolo crescer para que todos comam. Se uma pessoa diz algo e não cumpre, ela estraga tudo que poderia ser tão bonito. Pode ser uma amizade, um namoro, um casamento, até um relacionamento, uma relação entre irmãos. Se prometemos alguma coisa e não nos esforçamos em realizar, ninguém mais acreditará quando dissermos algo em outra situação. A confiança não é encontrada em qualquer lugar. Não sabemos como é quando nascemos e, se perdermos, acabou. Tem beleza aí, gente. Toca a gente esse parágrafo, ele toca, claro que toca, desperta na gente a reflexão, sim. Mas pensemos que às vezes as pessoas cumprem quando podem e quando não podem cumprir, elas precisam dar uma satisfação e explicar o porquê, para que o outro não perca a confiança nela. Isso muito importa dizer, ok? E nas canções, tem poesia? Ai, como? No texto de Lenine, da música Paciência, o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. A gente está esperando do mundo, mas esse mundo é composto por pessoas. E eu faço parte desse mundo. Então, se eu espero do outro, eu também estou esperando de mim mesma. E se o outro espera de mim, é uma troca. E enquanto isso, tudo vai devagar. Porque enquanto esperamos parado, nada caminha. E, para finalizar, nosso resumo básico aqui: poema, estrutura do texto dividida em estrofe em versos. O verso, cada linha do poema. Estrofe, conjunto de versos. E a poesia é a essência, é a parte do encantamento, do despertar dos sentimentos. É a ideia essencialmente mágica de todo o texto. Ok? E agora? E agora é com você. É só exercitar. Como é o seu mundo? Escreva sobre ele. Traduza-se. Aceita o desafio? E então, a partir do recorte do texto de Ferreira Goulart, traduzir-se, você se olhe e se veja como estranheza, solidão ou como multidão. E sendo um dos três ou os três, como você se vê? Observação. Os aspectos positivos mais importam na gente do que os aspectos negativos. Vamos aprender a ressaltar aquilo que há de melhor na gente. Tá bom? Conto com vocês. Escreva no seu caderno e mostre a seu professor ou a professora de língua portuguesa o que você produziu. Tá bom? Aguardo cada um de vocês na próxima aula e deixo aqui, um imenso beijo, um forte abraço e até a próxima.